A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais o programa Refrigério e Paz. E hoje pela manhã, estamos aqui para mais uma vez, estamos refletindo a palavra de Deus. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do Pai, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, rendemos graças e te pedimos, Deus, que nessa manhã Tu possa nos conceder a alegria da Tua presença e que possamos aqui, Senhor, podemos estar aprendendo mais um pouco da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nessa manhã eu gostaria de estar falando de 3 verdades que João apresenta no seu evangelho. Apenas nessas primeiras passagens, nesse primeiro momento, nesses primeiros 14 versículos. João tem um maior objetivo aqui de apresentar esse Jesus que, ao contrário dos outros evangelhos sinópticos, que trabalharam muito a caminhada de Cristo, João tem um objetivo aqui de apresentar esse Jesus, esse Messias que já estava no Escritura, esse Messias, esse homem, esse Deus encarnado, que habitou entre nós, esse Deus que ressuscitou através de Cristo Jesus, esse Deus que nós professamos. João ele tinha como a função mostrar ele como aquele discípulo amado, aquele homem que, ao ver o seu mestre ali na cruz do Calvário, pegou como compromisso dar continuidade à proteção da mãe de Jesus, a Maria. Esse João ele tem uma função específica e o Evangelho de João dos evangélicos mais importante apologeticamente falando, porque ele apresenta esse verbo que se fez carne trazendo desde o Gênesis. Se nós observarmos o livro de Gênesis, inicia dizendo, no princípio. E aqui nós estamos mais uma vez falando a palavra no princípio, o gênero de tudo. E a verdade ele que começa a apresentar, e a primeira verdade que ele vai dizer, é que esse Jesus, ele é eterno. Jesus Cristo é eterno. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Essa verdade que nós trazemos, que esse verbo que se fez carne, esse Cristo eterno, que tem a sua existência em si mesmo, ele é a fonte eterna, ele é a nossa principal energia, principal mover. Ele está em nós, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, ele é eterno, e Jesus é eterno e tem controle de tudo, meus irmãos. E aqui eu quero começar essa verdade, porque Cristo, ele não entra na existência,
ele é a própria existência. Ele não foi criado, ele é o próprio Criador. Receber a Cristo é se conectar com o eterno. Rejeitar a Cristo é permanecer no limitado. Jesus Cristo, ele tem João tem essa apresentação forte, ele precisa dizer para aquele povo e para nós que Jesus Cristo é Deus. E por que nós temos que ter essa verdade? Porque muitas das vezes o mundo não entende. E vemos, às vezes, esse Deus ser escarnecido, esse Deus não ser respeitado, esse Deus, através de manifestações, ser pisoteado de uma certa forma, sem nenhum tipo de respeito. E nós queremos iniciar essa manhã falando do Jesus Cristo é Deus. Não estamos falando de religião, estamos falando do Criador, a fonte de tudo. Ele está no controle de tudo e de todos. Então trago essa primeira verdade para poder entender o objetivo de João. Ele vai dizer, olha, o verbo, a encarnação do verbo aconteceu. Ele estava no nosso meio. E ele vai dizer a segunda verdade, além de ser eterno, versículo 4 dizia, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a fonte da vida. Podemos pensar, o que vem a ser uma fonte da vida? Como assim, pastor? Imagina um equipamento, ele é doméstico, imagina um computador. Imagina um computador desligado, com a sua fonte queimada. Ele tem alguma serventia? Ele consegue fazer aquilo que foi criado para ser feito? Não. Assim eu fico pensando você. Você que muitas das vezes ouve a palavra de Deus, mas rejeita essa grande verdade que Jesus Cristo é Deus. Ele era o Deus encarnado. Ele é a vida, ele é a fonte da vida. Jesus Cristo, ele é o eterno. Ele veio para te dar a vida em abundância. Ele é a luz que ilumina o caminho do homem e da mulher. Nós precisamos entender isso, e João está começando a apresentar e diz, olha, ele veio para que todos virem a crer por intermédio da mensagem de João, que ele era a luz, e ele veio para poder saber que ela é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E nós precisamos ser iluminados, porque antes nós vivíamos em trevas. Aonde a luz chega, onde Cristo chega, João diz no capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz da vida. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Daí a importância de você ter essa verdade na sua vida, de crer realmente que Jesus Cristo é Deus. O propósito dessa revelação de João em seu evangelho é mostrar que ele é a luz, que ele é a vida, que é a fonte, e que ele veio para os que eram os seus. Mais interessante, João vai dizer, mas pessoas rejeitaram essa verdade. Jesus Cristo veio para o povo e o povo rejeitou essa verdade. E o que aconteceu no tempo de João pode estar acontecendo agora. Muitos rejeitam essa verdade. Rejeitam essa fonte da vida. Rejeitam o evangelho. Não se trata de religião, se trata de uma verdade. Está na hora de nós encararmos essa verdade e professar essa verdade e crer nessa verdade. Ele é a verdadeira luz e devemos receber essa verdade. Por quê, pastor? Porque nós temos que entender que muitas das vezes as respostas do homem, de homens que não têm fé, de rejeitar essa verdade, está condenando a sua própria vida. E eu explico por quê. No versículo 12 que nós lemos, João vai dizer, mas alguns rejeitam, mas aqueles que o recebem,
aqueles que entendem, aqueles que compreendem essa verdade. João vai dizer no versículo 12, mas a todos, todos, não importa como você está, não importa como você vive, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. João diz, mas a todos quanto o receberam. Receberam essa verdade, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é a fonte da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando você recebe essa verdade no seu coração e crer nessa verdade, João revela uma promessa tremenda para todos nós. Pois todos, ele diz, mas todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Que verdade dolorosa. Que verdade que às vezes nós temos até receio de falar com medo de ofender. Mas a verdade está aqui na palavra de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros do Pai. Mas quem nega essa verdade, meu Deus, não está recebendo de Deus a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. E o que isso representa? Representa que os filhos de Deus recebem a herança do Pai e receberão pela promessa que estarão eternamente dentro da essência do Pai, porque eles agora são transportados para um novo reino, uma nova família, uma nova mudança, uma nova vida. Então, o que nós temos que entender é que essa luz, essa verdadeira luz, que esse verbo que é a vida, esse verbo que vence tudo, esse verbo que é Deus, ele traz, através de apenas somente uma verdade, de você crer. Creia nessa verdade, que a promessa vai chegar na tua vida. E todos vão receber o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não estamos pregando o inferno. Nós estamos pregando a oportunidade de sermos filhos de Deus. Existe uma diferença da criatura de Deus e dos filhos de Deus. Deus criou a todos. Deus criou o mundo, como foi dito aqui. O verbo se fez carne e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Deus. E Jesus Cristo é Deus. E aí João vai dizer, olha, nessa verdade, creia. Você crendo essa verdade, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é a fonte de vida, que Jesus Cristo é o verbo da vida, que Jesus Cristo vence tudo e a todos. Você crendo nessa verdade, que Jesus Cristo é o verbo, Ele é o Deus entre o homem, você passa agora a ser chamado filho de Deus e não apenas criatura de Deus. Nesse domingo em que nós estamos aqui, o que eu penso é que você deve refletir as suas ações e se realmente você não tem negado essa verdade. E é interessante que ele usa a palavra poder. Poder, ele não vai usar for herdeiro, ele vai dizer poder. Poder, eles de serem feitos filhos de Deus. O poder quer dizer que a partir dessa verdade, Deus me dá o poder de reivindicar a minha parte.
nos céus, herdeiro de Cristo. O poder que Ele nos dá é o poder de vencer a morte. É o poder de alcançar a vida eterna. É o poder de viver em Cristo pela eternidade, com Cristo. Esse poder é nos dado a partir dos momentos e não por coisas humanas, mas vindo do alto. Esse nascer de novo e nesse poder que está em mim, que está em você que crê em Jesus Cristo, é a nossa pregação, é a nossa vontade de estar falando de Deus, é a nossa vontade de estar apresentando esse Cristo. Não é a mudança de religião, é uma mudança de vida, saindo do caminho da morte e entrando no caminho da vida eterna, através desse verbo que se fez carne. O verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, cheio de graça. E por que ele fala de graça? Porque lá em Romanos também, Paulo vai dizer, olha, é onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a graça vem para te alcançar, para transformar, para trazer algo novo na tua vida. E o apelo que nós fazemos é que você venha crer nessa verdade. Para de achar que as coisas não tem mais jeito, tem jeito, porque Deus, o Criador, está contigo. E nessa manhã ele está dizendo, eu te dou o poder de tu ser chamado meu filho, minha filha. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos na sua glória, a glória como no unigênito do Pai. Meus irmãos, nessa manhã, talvez repetidamente, mas eu quero que você traga no teu coração essa verdade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo vence tudo. Venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. Eu peço e oro nesse momento para que essa mensagem chegue no teu coração. Deixa de rejeitar e aceite essa verdade. Jesus Cristo é Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um domingo maravilhoso. E que a graça venha chegar até a tua casa, a tua família. E que você possa ter esse encontro com esse Deus vivo. E finalmente ser chamado filho e filha de Deus para a glória do Eterno. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.